Muito bom dia, turma. Começando o Beef Day. Já estamos aqui, ó, 6h44 da manhã, em Colina, na Apta. Tudo pronto. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como que tá o evento. Um dos maiores eventos de pecuária do Brasil, para falar de intensificação, de conhecimento, de trazer essas coisas para a pecuária. O povo já está chegando, tudo pronto. Ali a parte de credenciamento. E aqui na entrada já começa a ver bastante coisa. Chegando já na tenda, a gente já tem os nossos banners, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho de suplementação, então toda a estrutura de tipos de suplementos, qual que é a composição, as características, como fornecer, área de coxo necessária, o que traz de benefício, pontos de atenção, tudo para o pecuarista entender da melhor forma. E aqui no coxo uma demonstração, como que seria uma simulação de consumo tanto do concentrado quanto da parte de pasto. E no segundo banner falando de engorda a pasto e principalmente focado na parte de TIP como ferramenta para terminação desses animais, tá? Então uma parte demonstrativa do que é, e aqui também uma demonstração do consumo tanto do suplemento, tá? Desde proteinado, proteico energético, até uma simulação de ração. Então, menor a quantidade de concentrado, maior a necessidade de consumo de pasto. Tá? E aqui, também como presente para o pessoal, é a disponibilização do nosso livro da TIP. Fora isso, a gente vai para o evento. Atender o padrão da política. Então é feita a inseminação com base nisso, a gente vai descobrir do garanhão da égua. O evento está começando agora e aqui tem um formato muito interessante que são de estações. Então são 9 estações, cada uma falando de um tema, de tipo de recria, de cria, cada uma com seu tema específico, e os grupos são divididos em vários grupos e cada um vai passando por essas estações, completando 9 estações ao todo. Isso é muito legal que ficou de uma forma mais dinâmica, né? E não fica aquela palestra travada, que o pessoal começa a não prestar mais atenção e assim por diante. Então é nesse formato. São algumas barracas com as estações, com os temas espalhadas durante todo o evento, e cada um vai passando e falando um pouquinho sobre cada tema específico. Vez totalmente diferente de machos inteiros, assim como não só o comportamento, né, em relação à injeção, à dominância, mas também em relação à produção de ganho, ou seja, muda as exigências. E aí, assim, mas da onde surgiu a TIP? Por muito tempo, ele falou assim, a TIP vem do confinamento.
a gente pega lá a quantidade de ração que a gente coloca no confinamento e coloca no pasto, sendo o pasto volumoso. Tá, mas eu comecei a refletir esses dias e falei assim, como que era o confinamento no Brasil lá na década de 90? A gente trabalhava lá com 80% de volumoso na dieta e 20% de concentrado. Não era assim o confinamento? E nessa época existia o tal do semi-confinamento, não era? Que era basicamente pegar 1% de ração e colocar no pasto. Como foi o ganho de peso? Cara, foi praticamente o mesmo. E o ganho em carcaça? Também. O que mudou então? Quando a gente fechou os dados, que a gente viu. Quando eu tinha menos pasto, ou seja, maior lotação, os animais comeram 132 kg de ração para fazer uma roupa. Beleza? Quando eu tive menos animais na área, ou seja, tive mais pasto participando da dieta do boi, a gente gastou 117 kg de ração para fazer a mesma arroba. Uma diferencinha de 15 kg de ração para uma arroba. Vezes 7 arrobas por boi, vezes 6, 7 bois por hectare, dá um dinheirinho, não dá? O que é melhor, moçada? O que faz mais sentido aqui? Vamos continuar olhando o dado. Pegando esse mesmo trabalho, um eu tinha 9 animais, outro tinha 6. Quando a gente multiplica o ganho pela lotação, um sistema produz 57 arrobas por hectare. Só lembrando, a média do Brasil é 5. Para quem não sabe, 5 arrobas por hectare ano. Na TIP a gente faz 57 num ciclo de 100 dias. Então você tem a primeira característica margem, a segunda escalabilidade, a terceira liquidez e a quarta, que na minha opinião é uma das mais incríveis de todas, é a recorrência. O que é recorrência? Todo ano esse negócio está pingando. Então quando a gente assina o Netflix, para o Netflix é recorrente, porque todo mês a gente está lá pagando a assinatura do Netflix. Né? Mas Antônio, aí quem engorda na recorrente? Fala, se você não comprar no original, não vai ser recorrente. Então você tem uma dificuldade na recorrência maior. Soja e milho você tem que plantar todo ano. Ah, mas a matriz eu tenho que seminar todo ano. Eu tenho, mas ela vai tirar para lá. Entende a diferença de uma recorrência da cria? Porque se eu conduzir uma cria produtiva, todo ano eu tenho a colheita desses bezerros. Então, a cria é uma atividade incrível, apaixonante e pode ser um excelente... Preocupação nossa, né? Você pensa e o desempenho dos animais, quando esses animais voltarem para o... Seja anos desde que você não dê comprovação. Então, um produto que a gente olha meio que com um olho meio ruim, tem cliente olhando e falando assim, se for certificado eu pago até mais do que eu pago para vocês. E bucho de boi? Tem mercado para bucho? Tem algumas regiões do Brasil que tem. É bem tradicional, né? Região que usa muito a dobradinha, né? E qual que é o peso de um bucho? Não sei se você já viu. Finalizamos esse baita evento, 3.500 participantes, imagina, 9 estações, a turma falou muito de pecuária, foi muito legal, muita gente nova chegou, muita gente conhecendo na fazenda, muita gente conhecendo o trabalho, sejam todos muito bem-vindos e agora é hora da turma aproveitar, né, tá rolando show ali atrás, vai até tarde. Turma, continua acompanhando na fazenda, aproveita, baixa o livro e vou colocar mais coisas de tudo que aconteceu ainda. Combinado? Até mais!